Salve, 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 meus jovens do 8º ano, tudo bem com vocês? Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Peço que o nosso Deus possa abençoar e proteger e guardar os vossos pais, os vossos familiares, que o Espírito Santo de Deus habite os vossos corações e vossas mentes, para que vocês venham aprender a assimilar todo o conteúdo e conhecimento deste dia. Meus filhos, hoje iremos trabalhar a nossa quarta aula, nosso quarto capítulo do nosso material de filosofia, dando sequência sobre a questão da liberdade, tá? Então, na aula passada, nós tratamos a temática de como ser livre e vimos lá que o pensamento de Aristóteles e o pensamento de Epícoro, não é? Para que a gente venha buscar o equilíbrio, buscar o meio termo, não é? Buscar a prudência, tá? A temperância diante do nosso desejo, do nosso querer, das nossas ações. Não foi isso? Hoje nós vamos tratar aqui a liberdade como responsabilidade, liberdade e responsabilidade. Já falamos bem, muita coisa sobre essa temática, não foi? Então, liberdade não pode ser falada, liberdade não pode ser pensada sem levar em consideração a responsabilidade. Então, vamos ler aí a introdução do nosso texto de hoje. Na tela, a liberdade não é um fim em si mesmo, mas um meio para alcançar a felicidade. Entre a realização do nosso querer e da nossa liberdade, além de ter efeito sobre nós, atinge a coletividade. Afinal, as escolhas pessoais que fazemos envolvem a nossa atuação diante dos outros e pode trazer bem-estar ou mal-estar para eles. Por tudo isso, elas devem ser bem pensadas e avaliadas. Sendo assim, em um primeiro momento, a palavra liberdade pode nos trazer a ideia de algo tranquilizador, que produz sensações e sentimentos agradáveis e reconfortantes, animadores e até estimulantes. Mas quando associamos as consequências de nossos atos aos deveres e à responsabilidade que os acompanham, podemos considerá-las um peso ou uma angústia e difícil momento de escolha. Visto dessa maneira, entre em sentimentos contraditórios. A liberdade torna-se um grande enigma. Meus filhos, a liberdade não é um prêmio, tá? A liberdade não é simplesmente um status, a liberdade não é, digamos assim, um troféu, tá? Nesse sentido, quando nós vamos dando conta da responsabilidade, dando conta do compromisso, a liberdade ela passa a ser um fardo, tá? A liberdade ela passa a ser um peso. Por quê? Porque eu não sou responsável somente pelas minhas ações. Eu não sou responsável somente pelas consequências das minhas ações. Eu sou responsável por aquilo que as minhas ações fazem, tocam e atingem o próximo, o outro. Então, na realidade, eu sou responsável também pelos outros. Então, nesse sentido, a liberdade, por isso que o próprio Sartre, ele vai falar que a liberdade, não é? Ela é uma condenação. O Sartre vai dizer que nós somos condenados a ser livre, tá? Porque nós podemos fazer tudo. Podemos, não é? Deixar de querer fazer tudo, menos de ser livre. Porque não querer fazer livre já seria uma escolha. Logo, nós somos condenados à liberdade, tá? Então, nós temos que levar em consideração tudo que nós já trabalhamos e falamos desse seguinte, não é? Que a liberdade, as ações das minhas escolhas, ela alcança o outro. A minha liberdade, ela reflete-se no outro. Então, as nossas decisões, elas estão diretamente envolvidas com a comunidade, com a coletividade. Por isso que se estuda, por isso que se pensa a liberdade. Por isso que somente nós, seres humanos, somos livres, tá? O pássaro que voa, ele não é livre.
Pelo contrário, o pássaro que voa, ele voa porque ele é instintivo, aquela ação, ele nasceu programado para fazer aquilo. Mas nós não, né? O pássaro, por exemplo, ele não pode escolher a não querer voar. Ele não pode fazer isso. Somente nós podemos fazer isso. Somente nós pensamos nisso. Por isso que nós temos, não é, que trabalhar e tentar chegar ao meio termo, ao equilíbrio, tá? Para que venhamos realizar aquilo que é possível ser realizado pelo benefício próprio e benefício do meu semelhante e benefício do outro, ok? Então, meus filhos, nós vamos fazer a leitura do nosso primeiro texto, tá, de hoje, e a partir desse texto a gente vai fazer as considerações entre a relação da liberdade com os seres humanos e os outros animais, tá? Os outros seres vivos, que muitas pessoas acham que, por fazer o que faz, eles são livres, ok? Então, na tela, vamos fazer a leitura da conexão. Conexões. Para refletir sobre o grande enigma da liberdade, leia esse texto no qual ele é relacionada à escolha, mas não à ideia de facilidade. Seu autor é Fernando Salvater, um filósofo da atualidade que vive na Espanha. O texto faz parte de um livro em que o autor conversa com o seu filho adolescente sobre diversos assuntos importantes, entre os quais a liberdade. Vou lhe contar um caso dramático. Você conhece os cupins, que na África constrói cupizeiros impressionantes, de vários metros de altura e duro feito pedra? Como o corpo dos cupins é mole por não ter a couraça de quitina que protege outros insetos, o cupinzeiro tem a função de uma grande capacidade coletiva que os defende contra certas formigas inimigas, mais bem armadas do que eles. Mas às vezes um desses cupinzeiros desmonora por causa de uma inundação ou de alguns elefantes. Os elefantes gostam de se coçarem, esfregando os francos contra os cupinzeiros. O que fazer? Logo os cupins operários põem-se a trabalhar para reconstruir depressa a fortaleza danificada. E as grandes formigas inimigas lançam-se ao ataque. Os cupins soldados saem para defender sua colônia, tentando deter as inimigas. Como não podem competir com elas nem em tamanhos, nem em armamentos, dependuram-se nas atacantes, tentando frear sua marcha, e vão sendo despedaçados pelas mandíbulas das inimigas. Os operários trabalham celeremente para voltar a fechar o cupinzeiro ruído, mas fecham-no, deixando fora os pobres heróis cupins soldados, que sacrificam suas vidas pela segurança dos outros. Será que eles não merecem pelo menos uma medalha? Não é justo dizer que são valentes? Muda o cenário, mas não o tema. Na Ilíada, Homero conta a história de Heitor, o melhor guerreiro de Troia, que fora das muralhas de sua cidade, espera obstinadamente por Aquiles, o enfurecido herói dos aqueus. Mesmo sabendo que este é mais forte e provavelmente irá matá-lo, Heitor fez isso para cumprir seu dever, que consiste em defender sua família e seus concidadãos do terrível atacante. Ninguém duvida de que Heitor é um herói, um autêntico valente. Mas não será Heitor herói e valente do mesmo modo que os cupins soldados, cujas gestas milhões de vezes repetida, nenhum Homero preocupou-se em contar? Heitor, afinal, não faz a mesma coisa que qualquer um dos cupins anônimos?
porque seu valor nos parece mais autêntico do que os dos insetos. Qual a diferença entre um caso e outro? Simplesmente a diferença está em que os cupins soldados lutam e morrem porque têm que fazê-lo, inevitavelmente, como a aranha que come a mosca. Heitor, por outro lado, sai para enfrentar Aquiles porque quer. Os cupins soldados não podem desertar, nem se rebelar, nem se esquivar para que os outros tomem o seu lugar. Estão programados necessariamente pela natureza para cumprir sua missão heróica. O caso de Heitor é diferente. Poderia dizer que está doente ou que não tem vontade de enfrentar alguém mais forte do que ele. Talvez seus concidadãos o chamassem de covarde e o considerassem descarado. Ou talvez lhe perguntem se tem outro plano para deter Aquiles. Mas é indubitável que ele tenha a possibilidade de negar-se a ser herói. Por maior que seja a pressão dos outros sobre ele, sempre poderá escapar do que se supõe que deve fazer. Não está programado para ser herói, nenhum homem está. Daí o mérito de seu gesto e o fato de Homero contar sua história com épica emoção. Ao contrário dos cupins, dizemos que Heitor é livre e por isso admiramos o seu valor. Minhas crianças, então nós temos aí o texto que narra a relação da escolha e a relação da liberdade entre os seres humanos e os insetos, os animais, tá? Nós já havíamos falado em aulas anteriores que o ser humano, somente ele tem a grandeza de pensar, discutir, relacionar e viver a liberdade. Somente os seres humanos podem fazer escolhas. E aí muitas pessoas, quando eu falava para vocês, relaciona a liberdade ao pássaro que voa, né? Ser livre como um pássaro, a expressão. Essa expressão é errada. E nós vimos que existe a atitude dos insetos, de alguns animais, que aparenta ser heróica, não é? Aparenta ser uma ação de expressão de liberdade, como é o texto aí que nós acabamos de ler, que retrata a relação dos cupins com a ação narrada por Homero lá da Guerra de Troia. Vocês já devem ter assistido esse filme, não é? Ou, quem sabe, ter lido algum texto que trata dessa guerra. O certo é que a Guerra de Troia, ela conta esse fato de uma grande luta entre Heitor e Aquiles. A luta do ser humano com um semideus. Então o Heitor é desafiado a lutar, o Aquiles desafia Heitor a lutar com ele, e ele sai da sua fortaleza de Troia e luta com Aquiles até a morte. Então Aquiles acaba matando e amarrando no seu cavalo e dando várias voltas, não é, na frente dos muros de Troia, arrastando o seu corpo. E Heitor ficou conhecido, não é, nessa narrativa heróica da Guerra de Troia, como um grande guerreiro. Isso inspirou muitas crianças, muitos jovens troianos, ser guerreiro como o Heitor, não sendo um covarde como Paris, não é, irmão de Heitor. Então, mostra essa relação de que o Heitor poderia renegar-se, sair da sua fortaleza, poderia, não é, esquivar-se para não lutar com Aquiles naquele momento e deixar para morrer outro dia numa batalha, ou quem sabe, não é, fazer alguma outra estratégia para lutar e vencer Aquiles. Mas não, ele enfrenta, não é, o desafio, ele enfrenta a morte e acaba morrendo. E os cupins é muito diferente. Os cupins, eles não podem esquivar-se dos seus inimigos, nem quem esquivasse para outro cupim operário ir na sua frente e morrer nas mandíbulas das formigas. Pelo contrário,
eles instintivamente já têm século com essa mesma ação, com essa mesma atitude. Se o culpizeiro for quebrado, cair, eles vão ter que fazer, eles fazem essa mesma atitude sempre. E quando se fecha o culpizeiro, aqueles que ficaram para fora vão ser destruídos, vão ser mortos, e nós interpretamos como se fosse um benefício para salvar aqueles que ficaram no culpizeiro. O certo é que eles nem têm, não é, a possibilidade de pensar e imaginar, de esperar para fechar o culpizeiro somente quando os operários entrarem. Ou seja, a liberdade ela só é possível para os seres racionais, que pensam, que decidem, que escolhem, que transformam. A liberdade só é possível para aqueles seres que têm todas as dimensões da alma. E nós já sabemos, já estudamos, que somente os seres humanos têm as 3 dimensões da alma: apetitiva, instintiva, não é? Discursiva ou racional. Os outros, todos os seres que têm vida, por exemplo, os cupins, eles têm, pelo menos, não é, a parte da alma chamada apetitiva, ou seja, os cupins se alimentam. Mas eles não têm nem a parte, não é, que envolve a questão do diálogo, envolve a questão do aprendizado e do conhecimento. O cupim não aprende, por exemplo, tantos os séculos que aconteceram essa situação deles reconstruir o culpizeiro, eles não aprenderam ainda, não é? A deixar um lugar em aberto para que todos venham entrar, para depois eles taparem o culpizeiro por completo. Eles não fazem isso, não aprenderam isso, porque eles não têm todas essas dimensões da alma, como nós vimos em aulas anteriores. Meus filhos, liberdade somente para os seres humanos, tá? Só nós, seres humanos, podemos pensar, podemos discutir e falar sobre liberdade. Liberdade somente diante da possibilidade de escolha. Liberdade somente revolvendo a questão da consciência e da responsabilidade. É isso que nós estamos falando, é isso que nós estamos trabalhando na nossa aula de hoje, liberdade versus responsabilidade. Se você quer ser livre, primeiramente seja responsável. Se você se sente livre, mas não é responsável, você não é um cidadão, você não é um jovem, não é uma moça livre. Porque liberdade não pode ser pensada, nem falada, muito menos vivida sem responsabilidade. A responsabilidade é a segunda face da mesma moeda que chamamos liberdade. Que nós venhamos aprender, que nós venhamos sonhar, que nós venhamos conquistar a nossa liberdade diante das possibilidades e fazendo as nossas escolhas, se possível, que nós venhamos assumi-la com muita ética, com muita consciência e, por cima de tudo, com muita maturidade. Afinal de contas, a responsabilidade fruto da liberdade é que nos torna homens e mulheres autônomos, independentes, conscientes e livres. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!